Glórias ao seu nome, Senhor. Versículo 35 a seguir. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Podem se assentar. Meu desejo é que a graça de Deus seja manifesta sobre nós através da sua palavra nessa manhã. Os conhecedores da história sabem que no século XVI, Lutero enfrentou alguns posicionamentos errados da Igreja Católica Romana e aconteceu o que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Ou seja, o rompimento com a tradição católica romana trouxe o nascimento e a criação de várias outras denominações. Isso causou um momento novo na história do cristianismo e na história de Deus no meio do povo. Algumas das acusações de Lutero são bastante interessantes. Ele falava sobre a venda de indulgências, a venda de um espaço no céu. As pessoas conseguirem conquistar alguma coisa no céu com os recursos terrenos. Ele falou sobre a infalibilidade do Papa, sendo que o Papa é mais um homem no meio da terra. Ele falou sobre a divisão entre o povo e o sacerdote, que é algo que eu creio que deve ter sido acabado, já deveria ter acabado há muito tempo. Aqueles que são levantados diante do Senhor, pelo Senhor, para serem sacerdotes, ainda hoje precisam ter cheiro de ovelha. Lutero se levanta e ele começa a mostrar que é necessário sim um rompimento, que é necessário algo novo. Mas é interessante que ao longo dos anos é que a igreja protestante ela assumiu o papel de vendedores e de comerciantes da fé. Eu creio que muitos de nós, por tantas vezes, assistimos programas na televisão, chega ao nosso conhecimento a forma como a fé está sendo comercializada, a forma tão simples como está sendo vendida a fé. Chegam a arriscar a dizer que a palavra de Deus hoje é uma mercadoria, que a igreja são os consumidores e que os pastores são os comerciantes. E que tudo tem um preço para que você possa alcançar. Eu olho que ao longo dos anos, parece que a igreja protestante, a igreja evangélica assumiu o papel da igreja católica que exercia anos atrás, séculos atrás. E isso é algo vergonhoso. E eu digo que também doloroso. Porque muitas pessoas estão chegando à igreja porque têm escutado falar sobre o disque profecia, meias ungidas, cimento ungido para que você tenha uma base boa para a construção da sua casa, a corda para te tirar do poço, enfim, tantas coisas que estão sendo comercializadas em nome de Deus e para pessoas que estão pensando sim chegar em Deus através desses caminhos. Enfim, a criatividade e a exploração e a comercialização da fé, elas andam à solta no meio evangélico e estão encontrando muitos espaços. Estão gerando um relacionamento completamente errôneo com relação a Deus. Está tudo errado. Deus não está aí para nos servir. Nós somos chamados para servir a esse Deus. E pela forma como está sendo apresentado o Evangelho hoje em dia, muitas pessoas estão simplesmente tendo uma boa maneira de viver, um bom padrão de vida, mas estão esquecendo que o Evangelho nada mais é do que uma missão que o nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós exercermos. Sem dúvida, um tempo triste e decadente nós estamos passando, porque existem pastores, bispos, profetas, apóstolos, que estão conduzindo uma multidão ao egocentrismo. Pessoas que olham para o seu próprio umbigo, elas são o centro do universo, e Deus está aí simplesmente para servi-las. E daí essas pessoas estão completamente distantes da missão, que é pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu creio que a igreja evangélica moderna, ela está passando por um momento muito triste. E realmente trocou o papel com a igreja católica do século XVI. Nós estamos vivendo um tempo de decadência. Tempo de um evangelho muito barato. Um evangelho que pode ser comprado com dinheiro. E tudo aquilo que o dinheiro alcança é barato. Caro é aquilo que nós só conseguimos alcançar pela fé. Aquilo que nós só alcançamos quando nós colocamos o nosso coração em Deus, ainda que não exista a possibilidade, mas Ele faz com que todas as coisas aconteçam. É esse evangelho que é o genuíno. O evangelho que não se compra, não se troca, mas o evangelho que desperta em nossos corações, porque como já foi dito essa manhã, o Senhor mesmo nos escolheu e foi pelo seu amor. As coisas estão invertidas. E dessa situação nós podemos afirmar 2 pontos. O primeiro é que essas igrejas estão comercializando algo que não é evangelho. Elas estão comercializando uma ideia, mas não a palavra. E em segundo lugar, proporcional ao inchaço dessas igrejas, porque essas igrejas elas não crescem, elas incham. De repente tem 5.000 pessoas, mas passa alguma coisa, vão para 200, 5, 10, até que as portas se fechem. E o inchaço é assim. O inchaço ele aparece e de repente nós olhamos, acabou. Então a verdade é que essas igrejas elas não estão crescendo, elas estão inchando. E elas passam por esse momento e elas normalmente incham por uma rotatividade de clientes. Uma rotatividade de membros. A cada domingo são pessoas novas, são vidas diferentes. E ali estão no meio e formam um número e às vezes os números são bem expressivos. Mas pessoas que devido às suas frustrações com Deus, que está tirando até o seu último centavo do bolso, porque eles têm que comprar algumas coisas para exercitar a sua fé. E esse Deus não consome, não realiza o seu sonho de consumo. Então essas pessoas se tornam frustradas e ficam vagando de um lugar para outro, buscando alguma coisa nova, sendo que o que elas precisam é algo que não é novo, mas precisa ser revelado para as suas vidas, que é a salvação através de Jesus Cristo. Eu comungo nesses dias. Eu tenho comunhão nesses dias do pensamento de alguns pastores e ministros evangélicos que ainda hoje não se curvaram para esse sistema e que em nome do Senhor Jesus não vão se curvar, porque existem aqueles que estão dispostos a pagar um preço e permanecer em pé pregando a palavra do Senhor Jesus a qualquer preço. Homens que não vão se dobrar para esse sistema, porque eles entendem que o evangelho ainda hoje é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Homens e mulheres que observam a multidão e que como Jesus ainda hoje sentem compaixão. É necessário que nós voltemos a amar da forma como nosso Senhor Jesus amou. Que o amor traga um mover em nossas vidas a ponto de nós esticarmos as nossas mãos, fazermos alguma coisa para ver a mudança. Nós estamos nos tornando críticos, porque olhamos o quadro da igreja e eu tenho certeza que essa semana, pelo menos um comentário você fez falando a respeito das coisas erradas que estão acontecendo na igreja. Mas eu quero ter a certeza em Cristo que hoje nós vamos sair daqui e nós vamos dar comentário para o mundo, porque vamos viver a sua palavra através das nossas vidas. Eu tenho muitas preocupações na minha vida. Eu entrego todas elas ao meu Deus. Mas tem uma gente que está tomando um lugar especial na minha cabeça. É uma que tem invadido porque está de uma forma errada. Errada é esse povo que um dia foi chamado para ser povo, mas hoje em dia não se encontra em lugar nenhum. E as frustrações com o homem, não com Deus, mas frustrações com os homens, com as lideranças eclesiásticas hoje, está fazendo com que essas pessoas já não sejam mais um povo. Está fazendo com que essas pessoas fiquem andando em todos os lugares com o fardo da religiosidade sobre as suas vidas. Pessoas que continuam caminhando, pessoas que continuam vagueando, sem o peso da religiosidade, ou melhor, com o peso da religiosidade, porém não tem sobre a sua vida um pastor. Pessoas que até se diziam crentes, que até proclamavam dizer que tinham fé, mas que estão completamente distanciadas devido às frustrações que passaram.
Então ficam andando e buscando sempre algo novo, pensam que pagam seus pesos espirituais frequentando um culto, passando numa igreja, mas não querem o envolvimento, querem simplesmente ser mais um no dia de domingo, ou mais um cálice a ser servido no dia da Santa Ceia. Me preocupa, isso tem realmente tomado um peso no meu coração. Pessoas que um dia fizeram o uso da porta, que um dia serviu para ser chamado de salvação, mas simplesmente saíram pela porta e disseram: eu não volto mais para essa igreja, eu não volto mais para igreja nenhuma, porque na verdade não conheceram o Deus que está acima de qualquer igreja, acima de qualquer denominação, acima de qualquer liderança. Ele é Deus, e quando nós conhecemos a Deus, nós nunca vamos pensar que existe uma porta de saída. Não, é só de entrada, e quando a gente entra, Ele nos toma nas suas mãos e diz: olha, você é meu, eu não te largo. Pessoas que um dia fizeram uso dessa porta chamada salvação, e saíram sem rumo, saíram depois de terem ouvido falar de um reino terreno, mas que nunca escutaram na igreja e se falar que o inferno também é tão real quanto o próprio céu. Ficaram cheias de si, seu ser foi cheio de mentiras, mas hoje o nosso Deus está aqui para esclarecer a sua vida, em nome de Jesus. Pessoas que saíram, perambulam pela vida, pessoas que comem, bebem, vivem, com um rumo definido, porém sem noção desse rumo, porque estão marchando a passos rápidos para o inferno, pensando que está tudo bem. E eu vou te falar em Deus que não está nada bem. Mas hoje é dia de mudança para a sua vida. Hoje é dia de salvação para a sua casa. Hoje é dia de você realmente experimentar a vida que a palavra de Deus fala, e não que muitos líderes, muitas pessoas simplesmente mencionam. A palavra do Senhor, ela produz essa vida. Para você e para essas pessoas, vida se tornou uma sucessão de dias e noites, de alegrias e tristezas, de experiências boas e más, simplesmente uma sucessão. E ao se mencionar a salvação em Cristo, ou a importância de pertencerem ao povo de Deus, essas pessoas já estão armadas, e nós dizemos que elas estão feridas, porque nós as amamos. Mas essas pessoas estão armadas, porque elas passaram por tantas situações, elas estão calejadas, elas conhecem tudo, elas sabem tudo, ainda que saibam errado, mas elas mesmas pensam que elas são veteranas. Você já falou com alguém, ou tentou falar com alguém do amor de Jesus, que daí te rebateu com um versículo da Bíblia, dizendo assim: não, eu sou salvo, eu não preciso estar congregando, eu não preciso fazer parte de um corpo. Deus, Ele me atinge na minha casa, no meu trabalho, onde eu estou, eu tenho um relacionamento com Deus. É muito claro que quando uma parte do corpo é cortada fora, ela morre. Então nós precisamos estar ligados sim no corpo, e no corpo que a cabeça é Jesus Cristo e não um homem. Essas igrejas, elas vão fechar sim em nome de Jesus, mas aquelas que estão baseadas na palavra, o Senhor mesmo vai edificá-las, e elas vão crescer com raiz, elas vão crescer com base, e em nome do Senhor Jesus Cristo, muitos serão salvos pelo poder da palavra do nosso Deus. Esses homens se dizem veteranos, eu sou experiente. E veteranos são pessoas extremamente qualificadas, preparadas, que um dia deram baixa no serviço militar por diferentes motivos. Mas quando nós lemos esse texto de Mateus, gente, nós vemos um Cristo cheio de amor. Tanto que o texto fala que Ele se encheu de compaixão. Ele mostrou o amor que Ele tinha. Mas Ele mostrou o amor que Ele tinha quando Ele viu religiosos que eram veteranos. A Bíblia fala que Ele estava nas sinagogas, quebrando muralhas, derrubando barreiras do intelecto e do coração, mas mostrando que o reino do Senhor vai muito além daquilo que nós podemos enxergar com os nossos olhos abertos. Jesus não vira as costas para esses religiosos.
e para as 1000 razões que ele tinham de ser cheios do seu próprio vazio. E quando nós bebemos um pouco da água que sai do nosso Senhor Jesus, e quando nós nos afastamos do nosso Jesus, nós sabemos muito bem o que é vazio. Mas hoje, pela palavra, nós vamos ser cheios uma vez mais. Aleluia! Jesus olha para esses homens, e daí ele se move de compaixão, mas ele vira para os seus discípulos, e ele fala assim: deixa eu levar vocês a um nível um pouco mais alto. E ele conclama os seus discípulos para fazerem uma intervenção de amor, para tomarem uma atitude radical. Quando ele diz no último versículo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, pois a seara realmente é muito grande. Jesus, ele estava literalmente falando com mendigos veteranos, com homens que pensavam que estavam cheios de Deus, mas na verdade estavam cheios de religião, vazios de Deus, e precisavam de uma intervenção, precisavam urgentemente de uma mudança nas suas vidas. Ele estava falando com pessoas que continuavam comendo migalhas, enquanto ele, que era o pão da vida, estava na sua frente. Nós temos falado com pessoas assim, pessoas que estão comendo migalhas, enquanto o pão da vida e a palavra da vida está sendo distribuída. E daí elas simplesmente passam por uma refeição, às vezes, e no final do culto dizem: olha, Deus falou comigo, mas o falar de Deus contigo não é o suficiente para você dizer: eu preciso fazer parte. O Senhor está te chamando hoje, e se duvidar Ele te chama pelo nome, porque Ele é Deus e tem poder para fazer isso. Essa semana a minha curiosidade me levou muito além. Estou tendo muito tempo, apesar do trabalho durante o dia, as atividades com a igreja, mas as noites têm sido maravilhosas porque eu não tenho companhia. Os irmãos sabem que a minha esposa e a minha filha estão viajando, e eu tenho perdido o sono normalmente 2, 3 horas da manhã, e eu estou louvando a Deus por isso, porque tem sido o tempo que eu tenho mergulhado na palavra do Senhor, e o Senhor tem estado comigo. Mas a minha curiosidade nessa semana me levou muito longe, gente, muito longe. Porque nós estamos com Deus e por Cristo vendo uma igreja sendo edificada. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias pelo que Ele está fazendo aqui na Torre Forte. Tenho agradecido ao Senhor pelos braços que Ele está estendendo. Nós já viramos o mundo dentro de casa com a palavra do nosso Deus. Nós recebemos mensagens todas as semanas de pessoas que nos acompanham, que estão sendo tocadas por Deus, estão sendo mudadas pelo nosso Deus e pelo poder transformador da sua palavra. Ainda sentado, chegou um texto agora de um pastor no Rio de Janeiro que está com a sua família nos acompanhando no culto. E eu não posso entender que está nos acompanhando, mas ele está fazendo um culto aí na sua casa. Então, Deus está edificando a igreja. Deus está fazendo com que a Torre Forte seja um lugar de abrigo, um lugar de refúgio para muitos e em muitas nações. E o nome dele tem que ser glorificado. O nome do Senhor tem que ser exaltado. A questão é que nós só compartilhamos o culto de dentro de uma igreja brasileira que está no meio da América. Nós estamos mostrando um pouco do que é a nossa comunidade para o mundo inteiro. E eu tenho certeza que os irmãos também que estão em casa, no domingo também vem a mudança na igreja. Porque toda semana nós temos visitas, toda semana nós temos aqueles que fazem o rodízio. O domingo sou eu, o domingo é você que falta, no outro domingo sou eu. Isso é normal e está acontecendo, mas vai acabar em nome de Jesus. Porque ainda eu creio que a palavra do Senhor vai valer muito mais do que um dia de lazer. Eu creio que a presença do nosso Deus vai falar muito mais alto com as vidas de todos. E está chegando esse tempo porque as coisas estão começando a se apertar. E eu estou louvando ao Senhor, porque a igreja, quanto mais pressão passa, mais ela cresce genuinamente. Então vai parar os passeios, mas vai começar o desejo pela presença do Senhor. E o Senhor tem estado conosco, e nós precisamos louvar o nosso Deus pela sua presença. Mas nós compartilhamos o culto de uma igreja de dentro da América para o redor do mundo. E nós passamos, nós entramos em muitos lugares, assim como muitos entraram aqui essa manhã. E muitos vão entrar aqui essa manhã e vão sair dizendo assim: eu não quero comprometimento. Eu quero Jesus, mas eu não quero servir a esse Jesus.
Eu quero realmente ter Deus na minha vida, mas eu não quero ter um comprometimento com denominação, com igreja, com nada. Meus irmãos, igreja somos eu e você. Denominação é outra história. Igreja somos nós. E nós, como igrejas, temos que estar ligados no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas vêm, passam, e daí quando elas vão, elas têm o mesmo motivo normalmente. Frustração. Se frustraram porque passaram na igreja que fechou, outra igreja que o pastor escandalizou, outra igreja que só vendia, outra que fazia não sei o quê. Então você se encheu de frustração, mas o erro é teu. Porque a Bíblia não fala que nós devemos olhar para os homens, mas nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. E Ele não falha, não falhou e nunca irá falhar. Então você se enche de frustração. E daí você entra nesse grupo aqui, dos veteranos ambulantes. Aqueles que só passam. Os irmãos e os amigos que nos acompanham de diferentes nações. Eles olham para nós e eles pensam que nós estamos ricos. Porque nós viemos em todos os cultos sempre com uma roupa diferente. Deus tem nos abençoado. Ainda que seja roupa do Walmart, mas Deus tem nos abençoado. O Senhor é bom. E eu agradeço a Deus pela sua fidelidade, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Mas tem irmãos que estão olhando e que não têm a mesma quantidade de roupas que nós temos. E que infelizmente olham para nós e falam, olha, se eu tivesse, eu teria gozo em estar sentado naquele lugar. Tem irmãos que não tiveram a possibilidade dessa semana de escolher o alimento na mesa. Alguns faltou o alimento. Mas daí ainda assim, hoje, eles estão na igreja glorificando o nome do Senhor. E a gente vem para a casa do Senhor com a barriga cheia e não tem capacidade de dar um glória a Deus. Nós precisamos de mudança. Os irmãos olham e daí eles vêm pelas fotos, vêm pelos vídeos. E eles começam a acompanhar as nossas vidas. E eu sei que tem muitos irmãos que já tem você no Face dele, vocês são amigos. E daí ele já viu aquela televisão de 70 polegadas que você tem na tua sala. Ele fala, esse irmão é rico. Porque eu ainda tenho uma de 12 que é para a família inteira se apertar num sofá de 3 lugares. Mas esse irmão é rico. Esses irmãos estão olhando do outro lado do mundo e vê aquela geladeira de aço inoxidável na tua cozinha. Eles falam assim, o irmão tem uma geladeira de 10 mil reais dentro de casa. E eu tenho que colocar a carne às vezes no cubo de gelo porque eu não tenho dinheiro. Mal sabem eles que a geladeira veio junto com o aluguel do condomínio. Então os irmãos começam a olhar as coisas. E começam a olhar para a sua situação, mas eles começam a fazer uma comparação e a imaginar as coisas. E eu converso constantemente com pessoas no Brasil que pensam que dinheiro a gente acha na rua. Alguém achou essa semana? Ninguém. Nós trabalhamos, foi muito duro essa semana. Mas graças a Deus também pela saúde, porque nós vencemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus nós tivemos trabalho essa semana, ainda que seja pesado, puxado, mas nós vencemos pela graça do nosso Senhor Jesus. Mas esses nossos irmãos olham do lado de lá e pensam assim, olha, na América não tem problema financeiro. Na América ninguém tem dificuldade, na América está todo mundo rico, na América não tem mendigo. Vocês estão errados. Existem mendigos na América? Milhares. É difícil você passar num sinaleiro que você não ache alguém esmolando, que você não ache alguém pedindo alguma coisa. Existem milhões de mendigos na América. E de acordo com o Departamento de Assuntos Relacionados aos Veteranos, escutem bem, 12% dos mendigos adultos na América são veteranos de guerra. Como Deus tem sido maravilhoso para nós. Falam a língua, têm documentos, são preparados, estão nas ruas e nós estamos vivendo sobre a graça do nosso Deus. 20% dos mendigos masculinos da América são veteranos de guerra. 68% mendigam nas capitais. 32% nas zonas rurais. 51% têm sequelas do tempo de serviço, por estarem no campo de batalha.
50% têm doenças e desenvolveram doenças mentais. 70% são viciados em drogas e em álcool. Existem aproximadamente 140 mil veteranos hoje em presídios estaduais e federais. Segundo esse mesmo departamento, mendigo é um indivíduo que não tem um lugar fixo, uma residência adequada para se passar as noites, mas também é um indivíduo que tem um alojamento provido pelo governo, aonde possa passar as noites desde que esteja sob supervisão. Esse departamento, desde 1987, ele ajuda os veteranos que estão em crise. Eles têm estabelecido 15 mil casas fixas para esses, 15 mil casas temporárias para esses veteranos. E 30 mil residências fixas. Eles estão lidando todos os dias contra fantasmas da guerra, contra traumas, contra vício, contra violência. E eles tentam fazer tudo isso através de processos terapêuticos. Eles tentam trazer essas pessoas abordando com a forma que eles conhecem. Mas eu quero que você se una comigo hoje para glorificarmos o nome de Deus. Porque o que eles estão fazendo desde 1987, tem um pastor no Texas que em 5 anos conseguiu fazer o dobro. Porque ele não está buscando tratamento terapêutico, mas ele está mostrando o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando que Jesus Cristo ainda salva, Jesus Cristo cura, Ele liberta, Ele leva para o céu, e Ele ama independente da condição que está aquele que precisa ser amado. Esse pastor, ele é um veterano. E eu já tive a oportunidade de estar numa palestra que ele estava dando, e na palestra caiu a sua orelha. Porque a orelha que ele tem é uma prótese de borracha, completamente deformado. Só que ele saiu da guerra, e quando ele saiu da guerra, ele falou: olha, o que Jesus fez foi aqui dentro, não importa o que está fora. Mas deixa eu usar a minha vida para mudar aquilo que está dentro e que não poderia ser refletido do lado de fora. E ele prega a palavra do Senhor com um amor tão grande, e tem visto o Senhor agir através da sua vida e de uma forma gratuita. Abriu um hospital, tem um centro de reabilitação, e ele trabalha com essas pessoas, e essas pessoas estão sendo curadas pelo poder do Evangelho. Essas pessoas não estão olhando para esse pastor, mas essas pessoas estão conhecendo quem é o bom pastor. E hoje eu estou feliz, porque essa intervenção do amor chegou até a nossa casa. Chegou, hoje acaba o tempo de você continuar sendo um ambulante na vida. Mas chegou a hora de você ter um rumo dado pelo nosso Senhor Jesus. Esse pastor está falando sobre a intervenção do amor. O amor que tudo sofre, tudo espera e suporta. E que tem sido a base para a restauração desses veteranos, que estão retornando ao lar que um dia foi deixado para trás. Pensem comigo. A tristeza que deve ser para uma pessoa chegar a esquecer que um dia teve um endereço. E simplesmente perambular pelas ruas. E dizer que não tem horário para levantar, tampouco lugar para dormir. Não tem um passarinho para dar água. Não tem nenhum compromisso com nada, está simplesmente à mercê da vida. Como o nosso Jesus é maravilhoso. Porque até por esses ele morreu. Mas nós temos que mostrar ao mundo que ele ainda está vivo. E essa é a nossa missão. De pregarmos o Evangelho a todo o tempo e para todas essas vidas. Esses veteranos ambulantes, eles começam a retornar um dia para aquilo que foi deixado atrás, a sua casa, mas agora eles voltam restaurados. E muito mais do que uma casa, eles conseguem, muito mais do que uma casa, o trabalho, a saúde, que eram os privilégios que eles aceitaram um dia, para se tornarem militares, para simplesmente se engajarem no exército. Eu tenho direito a um bom salário, eu tenho direito a moradia e eu tenho ainda saúde. Eu tenho um bom plano médico, porque é só isso que o exército oferece. Qual é a diferença do que essas igrejas que estão ligadas à prosperidade estão oferecendo? A não ser um lugar para morar, um comércio para você vender, carro para você dirigir,
esse tratamento médico sem você ter que gastar, ou seja, eles estão te vendendo bens aqui na terra. O nosso Deus, Ele vai muito mais longe. Porque esses homens, eles vão lá e se registram no exército, entram no exército, engajam na batalha, pensando simplesmente nisso. E eu vejo que esses ambulantes espirituais um dia se engajaram no exército, sem perguntar aquilo que tinha em troca, mas começaram a ser bombardeados pelo púlpito, pelos ensinamentos, dizendo que a sua vida ia ser próspera, que tudo ia ser bom, que tudo ia ser maravilhoso. Mas eu creio que essa mentira cai por terra hoje em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais para fazer. Muito mais do que casa, saúde e trabalho, que eram os privilégios que esses veteranos tinham enquanto estavam ativos. Agora eles estão voltando para casa e estão tendo segurança. Eles estão tendo alimento nutritivo, porque a palavra do Senhor é pão da vida. Esses homens estão voltando para casa tendo aconselhamento, estão tendo desenvolvimento pessoal, estão tendo poder para vencer os seus traumas, suas frustrações, e tudo isso pelo poder do amor. O amor passa o nosso entendimento. E nós temos tratado nessas últimas semanas no culto do ensino justamente sobre o amor. E nós precisamos começar a entender e a viver o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi suficiente para levá-lo para o Calvário, mas para vencer a morte, para ressuscitar e ainda hoje estar à destra do Pai, intercedendo por mim e por você que somos pecadores. Esse amor tem poder ainda no dia de hoje. Aleluia! Então eu creio que a nossa missão como igreja do Senhor hoje é olhar e ver como os campos estão brancos. Reconhecer a grandeza da seara. É de nós nos mobilizarmos em amor e trazer não somente os perdidos, porque se fala muito em ganhar aqueles que nunca foram achados. Mas o meu coração está pesado nesses dias, pela quantidade de brasileiros que eu tenho encontrado na rua, que um dia foram, mas hoje não são mais. Para uma que nós conhecemos a semana passada, e sinceramente eu saí quebrado, apesar do momento ter sido muito bom. Mas o meu coração saiu carregado quando ela disse que ela foi batizada um dia, mas que ela deixou a Igreja Batista e hoje ela está uma vez mais no catolicismo. Então isso pesa no meu coração. Não que na Igreja Católica não tenha pessoas que vão ser salvas sim, o céu vai ser uma surpresa. Mas a verdade é essa. Como alguém pode deixar a sua mente ser limpa e depois dizer que quer tomar a mesma água que tomava? Não existe condição para isso. Então o meu coração está preocupado com essas pessoas que estão frustradas, que estão confundidas, que estão atrapalhadas. E daí, em nome de Jesus, essa manhã, eu quero te dizer, olha, vem para casa. Vem para casa, porque na casa tem cura. Vem para casa porque na casa tem Jesus. Vem para casa porque Jesus na casa, Ele muda a sua vida e muda a sua casa. Hoje é dia de você retornar definitivamente para os braços daquele que nunca se cruzou para você, mas continuam abertos dizendo, olha, vem para casa, volta para o teu lugar, mas não olha para o homem, olha só para mim. Assim diz o nosso Senhor. Eu tenho o privilégio nessa manhã de estar pregando para a noiva do Cordeiro. Que responsabilidade nós temos. É impossível falar para a noiva sem que a minha perna trema, sem que o meu coração não se constranja, porque a noiva não é minha, a noiva tem dono, mas é o noivo que está te chamando para um momento novo na sua vida. Eu prego para a noiva do Cordeiro. Eu prego para muitos veteranos. E eu prego para alguns mendigos veteranos que estão perambulando pela vida como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que a cada dia estão no lugar, que não colocam as suas raízes. Mas hoje chegou o dia de você ser plantado em Cristo definitivamente. Hoje o bom pastor te chama. Vem para casa. Vem para casa. A intervenção do amor, ela não começa hoje na sua vida.
Essa mensagem não começou agora, hoje pela manhã, não, mas fazem dias que essa palavra está sendo formada no meu interior, e eu sei que faz tempo, na eternidade, que meu Deus já tinha marcado esse dia e esse momento para você, para que você volte aos braços do Pai. Aleluia! Vem para casa. Chega de ficar perambulando. Chega de ficar andando sem rumo, sem direção. Chega de ficar vagando sem objetivo. Vem para casa. Jesus olha esses ambulantes. O peso da religião estava ali, mas o peso da graça é muito maior. O peso da graça nós nem sentimos. Nós que fomos abraçados por essa graça, gente, não se compara com o peso que nós carregávamos antes. Vem para casa. Não é mais tempo de ficar andando sem rumo. Eu vi um tesouro essa semana. Eu ganhei um livro de presente no meu aniversário. E esse livro é interessante porque só tem fotografias. Um livro feito em Nova York. E eu vi nesse livro muitas pessoas que simplesmente andam. Pessoas que não têm rumo. Muitas fotos de mendigos nesse livro. Mas eu tenho ido buscar minha help essa semana. E na esquina da Floribrasca com a Nebraska, os irmãos que conhecem a região sabem que o lugar é bom. Demais. Eu estou parando com o meu carro no sinaleiro. E quando eu olho para o lado tem um mendigo veterano. Sempre está ali. Mas dessa vez o meu olho, não consegui tirar o olho desse homem. E ele estava usando parte da farda que ele tinha. Eu identifiquei uma medalha que todo mundo conhece, aquela Purple Heart. O coração púrpura. E essa medalha só é dada para aquelas pessoas que demonstraram braveza na batalha e ficaram feridos, ou para aqueles que morreram em batalha. É uma das maiores condecorações que existe no serviço militar. Mas eu vi ela colocada no peito de um mendigo. Eu confesso para vocês que o meu dia foi terrível. Porque eu não tive tempo de parar para conversar com esse homem. Mas eu quero ter tempo essa semana. Porque muito mais do que um coração púrpura, ele precisa de um coração limpo com a graça do meu Deus. Esse homem pode ser transformado sim, ainda hoje, para a graça do nosso Senhor. Então ele precisa de alguém que saia do seu ambiente e exercite a graça, o amor de Deus, para ter um tempo com Ele. E eu quero que isso aconteça essa semana em nome de Jesus. O que acontece é que eu não sei se esse homem foi um atirador de elite. Mas eu sei que ele é veterano. Eu não sei se esse homem era especialista em comunicação, gente. Perito em explosivos. Especialista em desenvolvimento estratégico. Perito em reconhecimento de áreas. Perito em munições. O que eu sei é que que ele foi tremendamente preparado e qualificado a ponto de ter sido marcado. E ele foi marcado em combate por toda a sua vida. E a segundo ponto que ficou claro para mim é que um dia ele deixou a porta da casa e ele foi pelo caminho da vida. E ele não voltou mais para casa. E talvez a casa seja até desconhecida. Então ele transformou a rua em família. E a família se tornou desconhecida. Ninguém mais sabe quem são os seus relativos. Ninguém mais sabe se tem irmão, irmã, pai, mãe. Ninguém sabe, a não ser ele. E daí se torna difícil, porque no meio de um evangelho que está sendo pregado, todo mundo é irmão. Todo mundo comunga da mesma fé. E é a mesma história desse veterano. Porque os que estão na rua para ele agora são todos iguais. Apesar dele ter tido braveza na vida, agora ele convive em um lugar que não é
tido bom para se morar. Como Deus é bom. Porque eu sabia que esse culto ia ser assim, ó, bem silencioso. Mas o Espírito Santo está arrebentando gente aqui hoje, em nome de Jesus. E eu estou dizendo arrebentando porque Ele está quebrando muralhas que você mesmo tem colocado na sua mente. Hoje Ele te traz para casa. Hoje você vai ser abraçado por Deus uma vez mais. E definitivamente. Eu falo com você, veterano. Capacitadíssimo. Capaz de fazer coisas que eu ou que nós nunca saberíamos fazer. Mas um dia, você deixou tudo e todos para trás. E desde então você está perambulando pela vida. Meu convite para você, vem para o lar. Vem para o lar. Porque as portas ainda estão abertas. Esse lar tem amor para dar. Eu falo com você, veterano, que se preparou para ser um atirador. E pela palavra nunca perdeu um tiro. O alvo sempre foi preciso através da sua vida. Porém, você deixou a casa e se tornou um veterano mendigo, perambulando pela vida. Eu falo com você, veterano, que se preparou para ser especialista em comunicação. E com a sua voz, ela cruzava o espaço entre a terra e o céu, a ponto de Deus se mover e responder às tuas orações. Mas hoje você diz, olha, o céu não me escuta mais, está tudo fechado. Volta para casa, o Senhor quer ouvir a tua voz uma vez mais. Eu falo com você, veterano, que se preparou para ser especialista em comunicação. Você precisa começar a falar com o céu uma vez mais. Eu falo com você, veterano, que se tornou um perito em explosivos. Perito não em destruição, mas sim no controle de danos, a ponto de que os irmãos da igreja falavam, esse é um pacificador. Tudo acaba nele, ele sabe como apagar o fogo, ele sabe como fazer as coisas, porém, você deixou a casa e se tornou um veterano mendigo, você está perambulando em muitos lugares. Eu falo com você, veterano, que se tornou um período em desenvolvimento estratégico. A igreja sente falta de você e dos ensinamentos que você dava através de Deus para a noiva dele. Mas você se cansou, você deixou a casa e se tornou um mendigo ambulante. Um veterano mendigo completamente fora do caminho de Deus. Eu falo com você, veterano, nessa manhã. Perito em reconhecimento de áreas. Deus te usava com visões e com profecias, porém você deixou a casa e se tornou um veterano mendigo. Você deixou esse relacionamento porque você se frustrou, então a porta está aberta e eu nunca mais volto. Ou eu simplesmente fico passando em todos os lugares. Mas em Deus nessa manhã, e pelo amor de Deus e com o amor de Deus eu te digo, vem para casa. O teu lugar é aqui, na presença de Deus. Você faz parte desse corpo. O Senhor te chama pelo nome hoje. Hoje é manhã de salvação nessa casa. Aleluia! Eu falo com toda a igreja nessa manhã. A seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Porque essa quantidade enorme, absurda de mendigos que andam na rua não é proporcional à quantidade de voluntários para tirá-los de lá. Se nós olharmos, existe uma multidão que não conhece a Deus, mas também existe uma multidão proporcional que um dia conheceu a Deus e que está desviada hoje. E daí nós ficamos nos armando de pretextos espirituais, dizendo é muito difícil reconquistá-los. Não existe nada que seja impossível para o amor de Deus. Nós precisamos olhar para a seara e ver que são poucos os ceifeiros. Eu tenho orado por ceifeiros nesses dias. Minha pergunta é se você é um deles. Minha pergunta é se você tem amor para se doar a alguém que não tem aparência. Se você é alguém para se doar para alguém que não tem posição. Alguém que a sua presença talvez não seja tão agradável. Alguém que talvez tenha até mesmo um jeito esquisito. É você esse ceifeiro. Você está disposto a lutar por essas vidas e trazer essas vidas para a presença do nosso Senhor Jesus. O evangelho que pregamos não tem preço. Nós damos de graça o que o Senhor nos dá de graça. Então a palavra do Senhor ainda tem que fazer e transformar vidas. Você está disposto a gastar o seu tempo
e recolher os frutos que já estão maduros. Jesus está falando: olha, a seara é grande, mas não tem ceifeiros. O tempo para a colheita é hoje, não vai ser amanhã, é agora. O nosso trabalho é hoje. É você um ceifeiro? O meu desejo é, como pastor, é que a Torre Forte seja conhecida como um refúgio do amor. Com que as pessoas ao redor do mundo, quando pensarem em alguma igreja que ama, lembrem-se daqui. Porque vão lembrar da sua vida. Porque vão lembrar que você um dia estendeu a sua mão, estendeu o seu braço e disse: olha, Deus usa a minha vida para abençoar essa vida. Mas eu tenho nessa manhã o compromisso de recrutar ceifeiros. Homens e mulheres que sintam amor a ponto de ter compaixão pela alma de veteranos. E nós sabemos que existem muitos veteranos que estão largados pela cidade. Mas eu creio que nós vamos participar de um momento maravilhoso do Senhor nesses dias. Que esse púlpito vai ser um lugar de restauração e transformação para a glória do Senhor. Eu creio sem dúvida nenhuma que o Deus que está enchendo a casa vai encher a nossa casa com o seu Espírito, a ponto de não nos cansarmos de fazer a sua obra. Chegou o momento de nós colocarmos a mão na seara e trabalharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim te desafiar nessa manhã. Aliás, o tema desse mês é um desafio. Vem para casa. E nós não estamos tão preocupados em chamar para casa aqueles que estão fora. Mas nós estamos preocupados em envolver aqueles que estão dentro. Porque a casa é a igreja. A casa somos nós. E sinceramente eu amo ter a casa cheia. Agora que eu notei como minha casa é grande quando eu estou sozinho. Mas é maravilhoso ter a casa cheia. E hoje de tarde o café é lá em casa, não é bobice. Para a casa estar cheia. É maravilhoso a casa estar cheia. Mas é maravilhoso quando a casa está cheia de pessoas cheias. Então eu creio que Deus está nos despertando para que nós realmente olhemos para o campo e coloquemos a nossa vida à disposição dele. Vem para casa, vem para o lar. Nessas últimas semanas, a mensagem tem sido esta: saia da casa de Ageu, que não está tão bem, venha para a casa de Zacarias, que está melhor. Faça como Neemias, reconstrua a sua casa. Reconstrua a sua casa. A mensagem de hoje é para nós, uma vez mais. O Senhor está tratando com as nossas vidas. Nós precisamos ter mudança. Nós precisamos ser mais amorosos. Nós precisamos viver o amor que o nosso Jesus deixou como exemplo. E esse amor envolve a todos. Escutei um pastor falar esses dias de uma pessoa. Ele falou: aquele lá não tem mais jeito. E no meu coração eu me entristeci. Porque um dia falaram assim da minha vida. E devem ter falado da sua. Mas teve jeito. Jesus chegou e mudou as nossas vidas. Então ainda hoje tem jeito. Mas a forma de Jesus se manifestar em essas vidas é usando eu e você que já tivemos jeito. É Ele se manifestar através das nossas vidas. Para essas pessoas que estão frustradas com o Evangelho. Pessoas que estão frustradas com as promessas. E que pensam que estão frustradas com Deus. O nosso Deus não frustra ninguém. Os seus planos são eternos, além do nosso entendimento e do nosso conhecimento. Então eu sei que Ele tem algo novo para fazer nas nossas vidas, pelas nossas vidas. E na sua vida que está aqui hoje nos visitando. Porque o Senhor está dizendo: olha, vem para casa. Comece a receber do amor de Deus e manifestar esse amor aqui no nosso meio. Você é muito bem-vindo. Nós somos uma família que cresce todos os dias. Todos os dias tem um parto espiritual e nós temos irmãos e irmãs de todas as idades, tribos, povos e nações. A nossa família está crescendo, mas eu quero em nome de Jesus que a família da Torre cresça também para a glória do Senhor Jesus. Então nós precisamos começar a manifestar esse amor sem olhar a quem, mas escutar a ordem do nosso Deus. Podemos nos colocar em pés. E aqui eu quero terminar. Jesus chama os discípulos e fala: olha, a seara é grande, são poucos os ceifeiros, mas rogai por ceifeiros. Orem por ceifeiros. Busquem, e o Senhor vai mandar ceifeiros.
Eu tenho orado por ceifeiros, como já disse, mas o Senhor só me dá uma resposta, eu já mandei. Já está na casa, agora chegou a hora de se disporem a fazer e trabalhar em nome do Senhor Jesus. Mas eu estou fazendo um desafio para você. E esse desafio começou já há alguns dias na minha vida, como eu falei. Mas essa manhã, o Espírito Santo falou muito claro comigo. Porque o gostoso do Evangelho é nós vermos que o Senhor nos transformou, mas saber que Ele pode transformar o mais vil pecador, e através da nossa vida. Nós que não tínhamos nada para dar hoje, não tínhamos nada para oferecer, mas hoje nós temos Jesus. Nós temos o amor dele, que é mais do que suficiente e que muda qualquer história. Eu estou mergulhado lá no texto de Atos 9, na história de um ceifeiro chamado Ananias, e que se encontra com o maior veterano da religião. Seu nome era Saulo. Mas a Bíblia fala que o nosso Senhor chama Ananias e diz assim: e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo estava cegado pela religião, mas Deus sabia o endereço que ele estava. Deus sabia onde que ele estava sendo restaurado. Deus sabia tudo o que ele precisava. Deus conhece a sua vida. Deus sabe onde você mora ou está deixando de morar. Deus sabe a sua história completa. Deus sabe aonde você tem enraizado a sua vida. Nós cantamos que Ele nos ama. Ele também te ama. A ponto de ter te trazido hoje no meio da multidão que está aqui. E eu falo com os olhos da fé abertos, porque eu creio que essa casa vai ficar pequena para a glória do Senhor Jesus. Mas o Senhor te trouxe aqui não para ser mais um, mas é porque Ele não quer que você seja mais uma ovelha sem pastor. E Ele está dizendo: olha, tem lugar no aprisco. Vem para casa. Vem para casa. Vem para casa. A Bíblia fala que Saulo, numa visão, viu que entrava um homem chamado Ananias, e que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Mas respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essa é a maravilha do Evangelho, de nós vermos as vidas sendo transformadas e ainda serem levadas a fazerem coisas maiores do que nós venhamos a fazer. É por isso que eu amo esse Jesus, porque eu sei que eu já orei por pessoas que em pouco tempo vão estar fazendo coisas maravilhosas para o reino do Senhor, coisas que eu vou dizer assim: Senhor, um dia eu orei por ele, mas hoje eu peço para que ele venha orar por mim. O Senhor vai fazer abundante mais do que nós pedimos e pensamos. Mas eu creio que talvez você esteja na situação de Saulo, que ainda que esteja perambulando no seu coração, você clama dizendo assim: Deus, me acha, me dá um lugar para mim pertencer. Deus, me leva para um lugar onde eu seja recebido como família, onde me tratem como irmão, como irmã, onde não me julguem, onde me aceitem. E daí entra a intervenção do amor. Porque hoje você entrou pela porta e essa casa está com as portas abertas, o Senhor está com os braços abertos, e hoje é dia de salvação para a sua vida.
Hoje é dia do Senhor levantar Ananias aqui. Tem pessoas que não olhem para as suas circunstâncias, mas digam: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim esse um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Acabou o evangelho barato na sua vida, porque evangelho tem preço, sim. Você que pensa que não existe perseguição porque você está nos passos do Senhor, essa mentira tem que cair por terra agora. Existe muita perseguição, existe muita luta, muita dificuldade. Mas se você está em pé hoje, você deveria gritar como eu estou com vontade de gritar: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho em Deus sido mais do que vitorioso. Porque muitas são as aflições, mas o Senhor tem nos dado vitória. Ananias tem um fruto só para ser colhido. Só um Ananias. Mas a Bíblia fala que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. E se nós tivermos cultos o ano inteiro aqui na casa, mais uma alma aceitar Jesus, já valeu o investimento que nós fizermos. Mas eu creio que esse púlpito vai ser um lugar de restauração para a glória do Senhor Jesus. E que nós vamos ver muitas almas se dobrando e levantando completamente transformadas. E isso começa hoje. A salvação já chegou aí aonde você está. Mas não venha pensando que o evangelho é barato. Não, você vai sofrer pelo evangelho, mas você vai ser vitorioso. Porque o maior é o que está em você agora do que aquele que realmente está no mundo. Eu termino aqui. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: aleluia, irmão Saulo. Eu não entendo como o crente pode se chamar só pelo nome. A maior alegria que eu tenho é de olhar para o pastor Jurandir e falar: meu irmão, como é bom te ver. Minha irmã, que bom que você está aqui. Se você não tem uma família, está perambulando, olha, vem para cá, meu irmão. Vem para cá, minha irmã. O nosso Pai tem tudo o que você precisa, muito mais do que você sonhou. E hoje é dia para começar na sua vida. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. O Senhor conhece o teu nome. E Ele sabe o caminho que você tem andado até chegar aqui hoje. O Senhor me falou essa madrugada: hoje é manhã de salvação nessa casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei, eu já te apareci por esse caminho. Mas Ananias disse: o Senhor me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vem para casa. Eu quero orar por você que tem se sentido sozinho nesse caminho, sem rumo, mas o Senhor está aqui te esperando hoje, dizendo: olha, vem para casa. E eu vou pedir para que a igreja se coloque em espírito de oração agora, porque tem salvação aqui sim hoje. Vem para casa. Vem para casa. Vem para casa.